Olha aí, você do primeiro ano, estamos aqui, ó, conforme falamos nessa aula de 21, que nós voltaríamos para fazer aquela retrospectiva de conteúdo para garantir a você sucesso na atividade de sala, hein? Vamos lá para a revisão, então? Olha, aqui nessa aula você viu distribuição eletrônica em íons. Revisando conteúdos, então, nós vamos abordar o seguinte, olha aí. Distribuição eletrônica em íons, né? Íons, você já sabe o que é. Nós temos os cátions, que são os íons positivos devido à perda de elétrons, e os ânions devido ao ganho de elétrons, ok? Por isso, eles são negativos. Para fazer a distribuição eletrônica de um íon, devemos sempre partir do átomo neutro. E esse átomo neutro no estado fundamental, para depois retirar ou acrescentar elétrons que foram perdidos ou ganhos. Então, o que nós sabemos? Primeiro você faz a distribuição eletrônica, ok? Com o total de elétrons que aquele átomo tem normalmente. E depois, ao saber que ele é um íon cátion, cargas positivas, aí você vai fazer a distribuição subtraindo, ou seja, retirando os elétrons daquele átomo neutro. Tá joia? Porém, se o íon for um ânion, você faz a distribuição normal do átomo no estado fundamental e só é acrescentar os elétrons que foram ganhos, né? Aqui nós temos a estrutura de um átomo, onde na parte central nós temos o núcleo, onde fica o quê? Os prótons e fica os nêutrons. E os elétrons eles estão distribuídos na eletrosfera, que pode ser até 7 camadas eletrônicas, que nós chamamos de níveis eletrônicos, não é isso? K, L, M, N, O, P e Q, né, com as respectivas números de elétrons, 2, 8, 18, 32, 18 e 8. Mas depende do número atômico do átomo e da quantidade de elétrons que ele tem para distribuir, tá certo? Foi isso que nós vimos durante a aula. Então, vamos lá agora. Com relação à distribuição eletrônica de um cátion, que ele é o íon positivo, que significa dizer o quê? Que ele perdeu elétrons. Isto é, ele tem o quê? Mais prótons do que elétrons. E para obter a distribuição de um cátion, devemos retirar os elétrons que foram cedidos a partir do nível e do subnível que mais externos do átomo no estado fundamental, quer dizer, aquele que estiver na camada, na última camada, porque os níveis são camadas, né? E os subníveis podem ser S, P, D, F, de forma que externamente. Tá legal? Então, assim é que se faz a distribuição eletrônica para o íon denominado cátion. E na sequência, o ânion. Para obter a distribuição de um ânion, devemos adicionar os elétrons que foram ganhos no nível e no subnível também mais externos. Isto é, que estiverem completos do átomo no estado fundamental. Então, é sempre bom observarmos essas informações para que possamos, então, você realizar a sua atividade e garantir o seu sucesso, tá bom? Aí, meu caro aluno, agora, aí você, veja só, refletindo sobre o que aprendeu nesta aula de número 21, queremos seu sucesso na atividade de sala, mas lembrem, leiam com muita atenção primeiro o enunciado da questão, relacione a parte as informações do enunciado, aí sim, aí você vai poder escolher a alternativa correta daquela questão e a de certa. Valeu? Boa sorte para você e fique lembrado que já já voltaremos para os comentários da sua atividade de sala, ok?
Olha aí, conforme eu falei para vocês, uma vez que vocês já realizaram a atividade de sala, estou aqui para fazer o comentário de cada questão da atividade de sala desta aula de número 21, onde vocês aprenderam distribuição eletrônica em íons, sejam eles cátions ou sejam eles ânions. Vamos lá então? Lá para a primeira questão, que diz o seguinte: as torcidas vêm colorindo cada vez mais os estádios de futebol com fogos de artifícios. Sabendo que as cores desses fogos devem-se à presença de certos elementos químicos, não é isso mesmo? Um dos mais usados para obter a cor vermelha é o estrôncio. O estrôncio que tem número atômico 38 e que na forma de íons Sr mais 2, quer dizer, na forma de cátion, ele apresenta a seguinte configuração. E aí, você, ao realizar sua atividade, você escolheu que o certo seria a letra A, lembrando que o número atômico dele é 38, mas ele tem que carga? Ele apresenta carga mais 2. Isto é, que ele cedeu, que ele perdeu 2 elétrons. Ou será a alternativa B? Será que foi a alternativa C? Ou será a alternativa D? Ou a alternativa E? Então, quando um átomo, no seu estado normal, fundamental, como estrôncio, se ele tem 32, 38 o número atômico, é porque ele tem 38 elétrons. Mas agora, ele se encontra na condição de quê? De um cátion. Ele se encontra com o quê? Com carga mais 2. E aí, qual dessas alternativas você deve ter escolhido como resposta correta? Olha só, eu quero dizer para você, meu caro aluno, que se você escolheu a alternativa A, parabéns, você acertou em cheio. Então, você olhou lá, ó, 38. Então, quantos elétrons ele deveria ter? 36. Agora, some numa boa para você ver. Claro que vai dar os 36 elétrons. Vamos no comentário da resposta? Sim. Por que que a alternativa é a letra A? Olha aí. Primeiro, faz-se a distribuição do átomo neutro para identificar o seu subnível mais externo. Sempre é o subnível que recebe ou perde elétron. No caso aqui, o que perdeu elétron. Então, para os 38 elétrons, terminou o quê? Olha, 4s2, aqui 4s2, vamos lá. 4p6, 5s2. Por quê? 2 e 2, 4, 10, 12, 18, 28, 30, 36 e 38. Esse é o seu estado, ok? Normal. E depois, fazer a distribuição do íon subtraindo 2 elétrons. 2 elétrons de onde? Da camada mais externa, ou seja, do nível mais externo. E assim, o que aconteceu? Paramos no 1s2, olha só. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 e 4p6. Logicamente, agora você contando. 2 e 4, 6, 6 e 2, 8. Olha aí. 2 e 4, 6, 6 e 2, 8, 6, 14, 16. Olha aí, você tem exatamente 36 elétrons, conforme estabelece o íon Sr mais 2, tá bom? Então, ele foi retirado, se era 32 elétrons, foi tirado 5s2. E aí ele ficou com quanto? Ficou apenas com 36 elétrons. Valeu? Esperando ter colaborado com o comentário dessa questão para o seu aprendizado, vamos agora para a segunda questão. Nessa segunda questão, o enunciado diz o seguinte: conhecendo-se o ânion de um átomo X,
que apresenta 17 prótons, 18 nêutrons, massa atômica 35 e com carga -1. Podemos afirmar que, letra A, pode ser representado por X 2-. Letra B, tem menos elétrons que o átomo X. Letra C, apresenta número atômico igual a 18. D, tem número de elétrons igual a 18. Ou letra E, apresenta configuração eletrônica semelhante ao átomo de enxofre, Z igual a 16. Então, você, ao observar, meu caro aluno, olha só, ele apresenta 17 prótons. Se apresenta 17 prótons, no estado normal, ele teria quantos elétrons? 17. No entanto, ele está apresentando uma carga negativa. Significa dizer que tem um elétron a mais para considerar. E aí, qual a alternativa correta mesma para esta questão? Vamos lá, então. Olha aí, igual a 18. Por quê? Quando você tem um ânion, o número de elétrons é igual a quem? O número de prótons mais a quantidade de elétrons que ele ganhou. Então, se era 17, ele ganhou. Se era 17, ele ganhou um elétron a mais e ficou, portanto, com 18 elétrons. Então, isso aqui é o que estabelece, portanto, como fazer a distribuição eletrônica de um íon negativo, no caso o ânion. E lá no comentário, por que foi a alternativa D? Exatamente aquilo que eu comentei para você. O cátion de um átomo X, que apresenta 17 elétrons ou prótons, 18 nêutrons, massa atômica 35 e uma carga de -1, podemos afirmar que ele tem número de elétrons igual a 18. E aí? Para o ânion, no caso ele, porque ele ganhou elétron, ele tem carga negativa. E conforme eu comentei, o número de elétrons para o ânion é igual exatamente ao número de prótons que ele tem, mais a quantidade de elétrons que ele ganhou. Sendo assim, o número de elétrons é o quê? 17 mais 1 igual a 18 elétrons, meus caros. Então, lembrando que se fosse um cátion, você ia subtrair, porque cátion só acontece quando o átomo perde elétrons, ficando com mais prótons que elétrons. Aqui trata-se de quê? De uma carga negativa, portanto, caracterizando exatamente um ânion. É só você olhar a carga que ele apresenta, olhar o número de prótons dele, então você calcularia o número de elétrons com muita tranquilidade, somando o quê? Prótons mais elétrons, e aí você teria um final feliz. E foi por isso, meu caro aluno, que se você acertou ou assinalou a alternativa D, você está com toda a razão, você está por dentro, além de saber o que significa íons, você sabe também realizar ou fazer a distribuição eletrônica de um cátion ou de ânion. Então, parabéns para você. Aqueles que não acertaram, então é motivo agora de aprender, porque nas próximas, com certeza, você vai ter um final feliz. Mas fique ligado aí, porque ainda temos aqui, ó, se liga no Enem com a terceira questão. E nessa terceira questão, olha o enunciado dela. Os elementos do grupo 4B da classificação periódica têm grande facilidade para atuar com número de oxidação +3 e +4. Um destes elementos, o titânio, forma óxidos estáveis com fórmulas Ti2O3, no caso, que é um composto iônico, e TiO2, que é um composto
molecular. No composto óxido iônico, o Ti é mais 3, tem como distribuição eletrônica em níveis de energia. Quais alternativas aí que correspondem à distribuição eletrônica do íon titânio mais 3? Lembrando, o número atômico do titânio é 22. Isto significa dizer que o titânio tem 22 prótons, não é isso? E o átomo normal dele, o átomo no seu estado fundamental, também tem 22 elétrons. Agora eu pergunto a você, qual alternativa você assinalou como resposta? Foi a letra A? Foi a letra B? Foi a letra C? Foi a letra D? Ou foi a letra E? Vamos verificar então? E aí, parabéns para você que assinalou como resposta. Olha aí. A alternativa é 2, 8 e 9. Lembrando que o titânio, olha aí, do grupo 4B, ele é um elemento de transição, tá joia? Sendo assim, a alternativa é, primeiro, para Z igual a 22, teremos a ordem energética, quer dizer, a distribuição de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, não é isso? Então, nós teríamos aí, ó, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D2, 4S2. Ótimo. Colocando isso na ordem geométrica, nós teríamos o quê? Que a distribuição eletrônica seria 3D2. Então, 3D2 quer dizer que seria a mais externa, não é isso? Porém, o titânio ele tem 4 camadas eletrônicas, 4 níveis, que é exatamente o quê? O S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D2. Primeiro, o que é que aconteceu? Na ordem, na alternativa que ela fez, na ordem energética, então aqui são as camadas eletrônicas, onde ele colocou KLMN. E aí, na outra ordem, você chegaria até o 3D2. Sendo assim, para o TI mais 3, ficamos com quem? Com exatamente, olha só, 3P6 e 3D1. Então, lembrando que 3S2, 3P6 e 3D1 significa dizer que na última camada ele teria 9 elétrons. Não é isso mesmo? Então, esperando ter colaborado com o aprendizado de vocês, tá certo? Revivendo sobre distribuição eletrônica em íons, é necessário, primeiro, que você aprenda o que significa íons, né? Primeiro, você tem que conhecer o estado fundamental de um átomo, onde o número de elétrons é igual ao número de prótons. Depois, o que você tem que fazer? Se o átomo perde elétrons, o número de prótons não é mais igual ao de elétrons, próton se torna maior do que elétrons, e aí ele adquire carga positiva, se transformando no íon cátion. Se por acaso ele ganha elétrons, o número de elétrons é que vai ser maior do que o de prótons. E aí que caracteriza carga negativa, onde você tem um ânion. Para fazer a distribuição eletrônica, você tem que fazer primeiro do estado normal, considerando o número atômico, o número de prótons igual ao número de elétrons, e depois, se for o cátion, você subtrair, ok? Do nível e subnível mais externo. E se for o ânion, você acrescenta elétron a esse nível eletrônico, o subnível mais externo, e assim sucessivamente, ok? Esperamos ter contribuído com o seu aprendizado em distribuição eletrônica e íons, mas fique ligado porque teremos mais aula pela frente, ok?